Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para bater um papo sobre empunhadura. Roda a vinheta. E aí pessoal do canal, muita gente pergunta sobre fundamentos de tiro. E eu estou aqui com o Maurício Fedato, heptacampeão brasileiro de tiro, multicampeão paranaense aqui também de tiro prático, para a gente conversar sobre esse fundamento que é a empunhadura, não é, Maurício? Bastante importante. É interessante a gente entender inicialmente o motivo pela qual a empunhadura é importante. Muitas vezes o pessoal acha que a empunhadura é fundamental para acertar um tiro, para ser preciso, e não é bem esse o caminho, mas cada arma tem aí a sua necessidade de empunhadura para alguns motivos que a gente vai tentar desmistificar e ver com vocês agora. Exatamente. Já peço, deixa aqui o seu like, porque isso é muito importante para a gente. Comenta aqui embaixo dúvidas, críticas, sugestões, principalmente. Pode deixar aqui que a gente gosta de conversar. Também, se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação. Nós precisamos muito de mais inscritos para que esses vídeos possam ser difundidos por mais pessoas e a galera tenha um conhecimento de verdade sobre armamento de tiro, principalmente conhecimento técnico, tudo bem? Estava conversando com o Maurício Fedato e nós falamos sobre vários tipos de empunhadura em vários tipos de arma. Então, para o vídeo não ficar muito longo, a gente decidiu fazer uma pequena série. Vamos começar hoje sobre assuntos genéricos, né? Relacionados à empunhadura, um conhecimento mais genérico. Vamos falar do revólver e depois a gente vai fazer vídeo sobre pistola, sobre espingarda e também sobre carabina, que são as principais armas aí e os principais tipos de empunhadura e por quê. Valeu? Bem, Maurício, vamos primeiramente falar sobre a empunhadura, a importância da empunhadura e principalmente o porquê. Maurício Fedato é meu parceiro aqui no Projeto IAT, talvez hoje o maior curso de instrutor de tiro do Brasil, tá bom? E a gente sempre fala que no processo de aprendizado é muito importante dizer os porquês para as pessoas entenderem e fazer. Então o instrutor de tiro ele tem que falar o que é e dizer o porquê, para que as pessoas assimilem e entendam. E é muito importante entender o porquê da empunhadura. A empunhadura sendo o elo que vai unir armamento e atirador, ou seja, é muito importante, não é? Certeza. E a empunhadura, ela tem por finalidade principal fazer aí a contenção física de uma coisa chamada recuo, né? Recuo não é aquela força que a gente imagina que vai fazer desviar o tiro, que vai fazer você errar o tiro, né? O recuo da arma é apenas um movimento de reação a uma queda abrupta de pressão que acontece dentro do cano quando o projétil deixa o cano, quando o projétil sai do cano. Então, se o projétil já saiu do cano, quando a arma recua, significa dizer que o recuo não interfere na precisão do seu tiro. Mas então, por que a gente precisa administrar ou dominar esse recuo? Muito importante entender o que ele falou, que se a munição já saiu, aí é que vem o recuo. Isso quer dizer que a empunhadura em si não vai interferir diretamente na precisão do disparo. Presta atenção. O que define a precisão do disparo, efetivamente, é o alinhamento das miras no momento em que o projétil sai pela boca do cano. E o recuo vem depois. Esse processo de entendimento é muito importante porque as pessoas acreditam que vão esmagar demais a arma, que vão tentar principalmente compensar para poder acertar o tiro. E não é assim, né? E o cérebro faz isso sem, às vezes, a gente perceber. A gente sabe que vai acontecer o recuo, né? O cérebro entende que esse processo vai acontecer e mesmo independente da sua vontade, muitas vezes o cérebro comanda que você faça uma compensação de recuo e esse talvez seja um dos grandes erros que acontecem com os atiradores, né? Essa compensação involuntária de um recuo sem até mesmo perceber. Então a empunhadura ela tem por finalidade te dar um conforto ao segurar a arma, como o Marcelo falou, esse link que existe entre o atirador e a arma, né? É na empunhadura que você faz essa junção das duas coisas. O conforto é extremamente importante e o domínio do recuo, mas o domínio do recuo não com a função de acertar ou deixar de acertar no tiro, mas o domínio do recuo para que você esteja pronto, esteja em condições de estar com as miras novamente alinhadas o mais rápido possível para o próximo tiro. Então, a ideia, a necessidade de uma perfeita empunhadura. Então nós vemos a principal função da empunhadura é conter o recuo da arma para que você possa recuperar a visada o mais rápido possível. Isso é essencial, não é efetivamente para a precisão.
É óbvio que todos os fundamentos de tiro contribuem para tudo, inclusive para a precisão. Mas a principal finalidade da empunhadura é controlar, reduzir o recuo. Não quer dizer que você não vá ter um movimento ou que você vai fazer uma empunhadura que elimine o recuo. Não, você vai administrar com mais eficiência ou com menos eficiência o recuo em função de uma empunhadura mais correta ou menos correta. Ok, já fizemos um pequeno preâmbulo sobre empunhadura, então, que é muito importante. Sempre saber os porquês. Vamos começar esse primeiro vídeo, então, com a empunhadura do revólver. O Fedato aí, que competiu, já foi campeão com o revólver, inclusive, vai fazer essas observações principais, tá? E muita coisa vai valer para todas as empunhaduras. Mas é muito importante fazer esse entendimento. Vou pegar o revólver aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o recuo acontece na linha onde acontece o disparo, na linha do cano, né? Então, a hora que o projétil deixa o cano, nessa hora, nesse momento, por uma questão, como a gente já acabou de falar, de queda abrupta de pressão dentro do cano, a arma, uma questão de ação e reação, lei de Newton, né? Ela vai ser, então, impulsionada para trás. A mesma força que empurrou o projétil para frente, empurra a arma para trás. Se a arma vai estar se dirigindo para trás, para a retaguarda, por que normalmente ela sobe, né? Ela faz esse movimento aqui de subida, né? Principalmente com a ponta do cano? Porque atrás da arma nós temos um ponto de apoio. E esse ponto de apoio, que é o cabo da arma, a mão vai entrar abaixo da linha do cano, que é onde acontece o recuo. Quanto mais para baixo esse ponto de apoio estiver apoiando a arma aqui, estiver fazendo aqui a contenção desse recuo, a alavanca aumenta e a arma vai, com certeza, ter mais facilidade de subir do que se eu pegasse mais alto. Então, a primeira coisa, a primeira necessidade que a gente entende fisicamente aqui para administrar com mais eficiência o recuo é que a mão deve entrar o mais alto possível numa empunhadura. Principalmente nas armas curtas, esse é um fundamento necessário para que você consiga, então, dominar o recuo com mais eficiência. A mão entrar o mais alto possível no cabo da arma. Às vezes, até passando um pouco do cabo aqui, para que você tenha, então, ainda um maior apoio e uma administração melhor do recuo. É óbvio que se eu passo demais a mão, eu começo a atrapalhar o movimento do mecanismo e aí eu tenho que recuar e voltar um pouquinho. Mas o mais alto que eu conseguir colocar a mão, mais eu vou estar fazendo o apoio correto para que o recuo seja diminuído. Então, detalhe importante, isso vale para qualquer arma, tá? Especialmente para as armas curtas. A regra primeira e principal é no ataque ao punho da arma, ao cabo da arma, é que ela seja o mais alto possível para diminuir esse espaço entre a linha do disparo e o ponto de apoio, reduzindo a alavanca, reduzindo consequentemente o recuo da arma, o giro que ela faz para cima. Detalhe que é óbvio que com a apresentação da arma e o posicionamento correto dos braços, que a gente vai falar em outro momento, você vai fazer a absorção, né, desse impacto também por intermédio do braço, dos músculos, dos ossos, né, numa situação biomecânica, em que você terá um recuo ainda menor e propiciará uma recuperação bem mais rápida, né? Ideal seria, se eu conseguisse segurar o revólver, o mais próximo possível da linha do cano. Não consigo fazer isso porque tem uma série de mecanismos, né? E aí, pensando nisso, uma fábrica de revólveres fez uma modificação, né, no formato do equipamento. Aqui nós temos a câmara do tambor, né, do revólver, alinhado com o cano em cima. Então, o disparo será feito óbvio, o projétil sairá pelo cano, saindo da câmara que está logo acima no tambor. Essa fábrica de revólveres, ela fez ao contrário. Ela fez com que o cano, em vez de disparar a munição que sai pela parte de cima, fez com que o cano estivesse posicionado na parte inferior, que o disparo saia da câmara que está posicionada no tambor abaixo. E aí a mão fica com certeza muito mais na linha da onde o recuo acontece. E aí esse tipo de equipamento, esse revólver, fornece uma possibilidade de você administrar o recuo ainda melhor, porque a tua mão está muito mais próximo da linha da onde acontece o recuo. Exatamente. Bem, pessoal, a gente entendeu então o posicionamento da mão forte, da mão dominante, vamos assim dizer, tá? Para quem é direita, a mão direita, para quem é destro, para quem é sinistro, a mão esquerda, tudo bem?
Agora, é importante que, ao longo do tempo, houve um desenvolvimento, né, um avanço nesse controle do armamento, passando-se a utilizar a chamada mão de apoio, né, vamos Sim. assim dizer. Ou seja, a mão contrária à dominante. Isso foi um avanço, primeiramente, Maurício. Foi uma evolução no controle do armamento e no tiro, né? Inicialmente você tirava, né, com uma mão só, uma postura vinda original dos duelos de espada até, né? Quando se começou a usar a arma de fogo, e aí começaram também a ver os duelos e os combates com armas de fogo, com armas de mão, e a posição que foi adotada inicialmente era a posição com o braço só, em que o atirador ficava posicionado mais ou menos de lado para a sua ameaça e efetuava um disparo com o braço só, inclusive com o braço bastante esticado, e aí veio uma situação de que a gente até escuta até hoje, né? Que a arma ela deve ser um prolongamento do braço, né? Para onde estiver direcionado o meu braço, estaria direcionado a arma. Isso funciona muito bem quando eu atiro com uma mão só. Mas, como o Marcelo falou, com a necessidade, com a possibilidade de eu utilizar a segunda mão, a mão de apoio, né? Esse processo mudou um pouquinho, pelo menos no meu entendimento, isso mudou um pouquinho. Eu hoje acredito que a arma ela tem que estar posicionada no meio entre os dois olhos. Isso faz com que quando eu estico os dois braços, né, a arma estando reta aqui em direção aos meus dois olhos, o braço fica posicionado em ângulo. Então eu não considero mais para um tiro com as duas mãos a arma ser um prolongamento do braço. Então ela tem que estar um pouquinho mais virada no meu braço para que ela esteja posicionada exatamente no meio dos meus dois olhos, certo? E aqui então falando ainda da mão que segura a arma, né? Eu tenho um polegar aqui, esse polegar vai ser utilizado aqui, se o atirador for destro, para abrir aqui o dedal serrilhado, poder fazer toda a recarga do revólver, tirar munição, etc., abrindo o dedal serrilhado com o polegar, mas no momento do disparo o ideal é que eu abaixe esse polegar, para que em cima da unha do polegar da mão direita, nesse caso como eu sou destro, encaixe-se a unha do polegar da mão esquerda. Isso também me permite fazer com que eu encoste as duas regiões gordinhas da mão aqui atrás, a região hipotenada das mãos. Eu encosto as duas regiões atrás para também dar uma força de alavanca aqui atrás. Isso também me permite fechar os 4 dedos embaixo do guarda-mato, fazendo com que eu tenha então mais uma outra alavanca. Então aqui a gente está usando a física para poder ajudar a administrar o recuo. A primeira necessidade, então, a mão alta. A segunda necessidade, fechar aqui as alavancas, né? Atrás e na frente. Isso faz com que eu tenha um controle do recuo muito mais importante, muito mais correto, certo? Algumas coisas que a gente normalmente vê de erros. A pessoa, às vezes, está acostumada com pistola e acaba fazendo uma empunhadura muito parecida com a pistola. Quando a gente fala de pistola, vocês vão ver que é mais ou menos esse tipo de empunhadura. Isso aqui é muito prejudicial no revólver por vários motivos. Primeiro que você está colocando o polegar, né, da mão esquerda aqui no caso, fazendo com que ele possa atrapalhar o correto funcionamento do tambor. E segundo, e até eu diria mais importante, né, Marcelo? Você está colocando o seu dedo em risco aqui. Se pega uma arma como essa aqui, um revólver 357 Magnum, ele vai pelo espaço que acontece entre o tambor e o cano, por mais justo e apertado que seja esse espaço quando eu fecho o tambor, por esse lugar aqui vai haver uma dispersão de gases bastante importantes. Gases quentes, impregnados de pólvora ainda incombusta, que vai trazer também resíduos, etc. E se eu colocar dedos próximos a essa região, eu posso estar provocando um acidente. Então, o revólver, o mais indicado é que você realmente feche um dedo em cima do outro, evitando, então, nesse caso, de expor partes do meu corpo aí em uma região aí que poderia gerar um acidente. Então, basicamente, seria essa a empunhadura do revólver. E aí, Marcelo, qual é a mão que aperta a arma? Isso é muito importante. Então, o aluno vem aqui no nosso curso de instrutor de tiro e a gente sempre brinca que é tirar suco do cabo do revólver. Então, você tem que entender, primeiro, o funcionamento, a função de cada mão, o que tem que fazer força para que você obtenha, presta atenção, o melhor resultado possível, principalmente na recuperação e atire com mais rapidez e, consequentemente, com mais precisão, não é não, professor? Isso aí. Então, assim, normalmente a pessoa quer fazer força com a mão que segura a arma, né? A primeira coisa que acontece quando eu aperto uma arma com a mão que segura a arma,
ela começa a tremer, ó, né? A força isométrica que eu estou fazendo na minha estrutura muscular faz com que a arma trema. Como que eu vou atirar com uma arma tremendo desse jeito? E aí, como é que faz para parar de tremer? Simples, para de apertar. Quando eu paro de apertar, a arma para de tremer. Então, um dos motivos pelo qual eu não posso apertar o cabo da arma com a mão que segura a arma, justamente é para evitar esse tremor aqui que acontece em função do uso isométrico da minha musculatura. Segundo motivo, se eu aperto a mão que vai acionar o gatilho, eu tensiono toda a musculatura dessa mão, inclusive a do dedo do gatilho. Isso me faz ficar lento no acionamento, vai ficar com movimentos lentos. E principalmente aquele disparo que a gente quer para defender a vida da gente, a gente tem que fazer de forma muito rápida, tá? E eu só vou ter agilidade no movimento se eu não fizer essa força, se eu não estiver fazendo aí uma contração forte de músculo. Então eu vou estar usando a força do meu dedo apenas para o acionamento do gatilho. Eu não estou nem apertando o cabo, isso não impede que eu consiga fazer um perfeito acionamento do gatilho. Isso quer dizer que a mão, que a gente chama de mão de apoio, essa sim, pode apoiar, pode apertar, pode, vamos dizer assim, compor a empunhadura fazendo um pouquinho mais de força. Não preciso também esmagar o cabo nem com uma mão, nem com a outra mão, é apenas sustentar o equipamento para tê-lo sob controle e poder, então, administrar esse recuo com bastante eficiência, usando também os braços, né, Marcelo, para absorver esse impacto, não deixando só a cargo da mão fazer essa absorção de impacto. É muito importante a gente entender a fonte do conhecimento, tá? Então, como eu disse, eu sempre falo nos vídeos, né, que eu aprendi a atirar com esses caras, fiquei 3 anos no exército e não conhecia tecnicamente o processo de acertar, sabia muito de tática, sabia muito disso, daquilo, aprendi na polícia, mas acertar o alvo, fui aprender com esses caras aqui. Esses caras desenvolveram por intermédio do dia a dia no esporte, então o esporte exige uma eficiência muito grande, né? Então, o Maurício já participou de mundiais, competindo com os grandes nomes aí, nacionais e também mundiais, e são consensos que vão se desenvolvendo ao longo do tempo e que trazem essa maior eficiência justamente para se obter o melhor resultado possível em precisão e rapidez. Né? Você sempre comenta, Marcelo, nos cursos, que tinha uma pessoa que fez um curso com você lá em Curitiba, né, que segurava a arma desse jeito aqui e atirava muito bem. Isso não o impedia de acertar o tiro. Né? Exatamente. Atirava muito bem, e eu conheço vários atiradores que seguram a arma desse jeito aqui, que a gente chama de copo e pires hoje, né? Mas que atiram muito bem. Por quê? Porque a empunhadura, ela não tem por finalidade te dar precisão, não, né? Ela tem por finalidade te fazer administrar o recuo. Então, eu posso com qualquer tipo de empunhadura. Nosso grande saudoso amigo Vitor disparava a vida inteira com revólver de ponta-cabeça e nem por isso deixava de acertar excelentes disparos lá no 10 do alvo, né? Então, a gente sempre fala, a empunhadura, ela serve, ela tem por objetivo principal fazer com que você, então, tenha maior eficiência na administração desse recuo. Ok, para finalizar esse vídeo, então, o professor Maurício Fedato vai fazer a demonstração aproximada da empunhadura ideal. Valeu? Então, mais uma vez, a mão entrando bastante alta no cabo, polegar abaixando, em cima da unha do polegar da direita entre a esquerda, encosta as duas partes atrás, 4 dedos embaixo do guarda-mato. Isso me permite também fazer com que, do lado direito da arma, o meu dedo indicador que vai acionar o gatilho possa entrar rapidamente no gatilho, possa sair rapidamente do gatilho e fazer os acionamentos necessários. A nossa técnica é sempre de preparação de gatilho, então para isso eu vou ter que colocar um pouquinho mais o dedo dentro do gatilho para fazer sempre essa preparação antes do disparo. Preparar gatilho e disparar, quem faz isso no revólver pode dizer que sabe atirar. Quem não consegue, quem não sabe preparar, aprenda, porque vale a pena e faz toda a diferença no seu disparo. Com relação à força, a tensão maior estará na mão de apoio. Tensão maior na mão de apoio, mão que segura a arma um pouquinho mais frouxa, sem apertar o cabo da arma. Finalizamos esse primeiro vídeo sobre empunhadura, falamos sobre o revólver. Se você quer conhecer o projeto IAT, eu vou deixar os links aqui embaixo, inclusive dos contatos do nosso suporte, para você que tem o sonho de se tornar instrutor de tiro e treinar aqui com a gente, não é, Maurício? Venha com a gente aí, porque tenho certeza que você vai identificar diversas técnicas e coisas que você vai melhorar o seu tiro e poder passar aí para os seus futuros alunos. Exatamente. Mais vídeos virão sobre empunhadura, o próximo é sobre pistola. Até mais.